crer, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aleluia, Senhor. Bondoso Pai eternal, nós sabemos que com a nossa força somente não podemos alcançar aquilo que precisamos alcançar. Nesta hora, Senhor, precisamos inteiramente da força do Senhor. Mas o Senhor prometeu estar conosco até os fins dos séculos. E o Senhor tem estado com a igreja do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pela sua presença, que é maravilhosa, que traz ânimo e faz até mesmo ao abatido ficar alegre. O Senhor nos faz esquecer toda a peleja, a labuta da vida, do dia, e prepara o nosso coração para receber a Tua palavra. Nessa noite que estejamos todos imbuídos em receber mais do Senhor, não somente em cumprir um dever ao estar aqui em mais um culto, mas procurar agradar ao Senhor de todo o coração. Que o Senhor se agrade de nós, para que o Senhor nos ajude em nossas necessidades. Em nome de Jesus Cristo, creio que o Senhor repreenderá todo o mal, todo o laço do inimigo, principalmente o mal espiritual. Em nome de Teu Filho amado, nós te pedimos nesta hora, para a Tua honra, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Na graça de Jesus Cristo. Tem sido muito bom, né? Tem sido um dia valioso para nós. E o Senhor tem nos dado muito das suas bênçãos. Muito bons os hinos. E a igreja está prosseguindo na graça de Jesus Cristo. Eu prometi na escola dominical de mostrar um pouquinho do vídeo para quem não teve, não viu, não foi na caravana, ter uma ideia da imagem pessoal do irmão Billy Paul, né? É uma filmagem feita da arquibancada, sem tripé, está balançando muito, mas dá para você ter uma ideia. Depois vai vir a fita oficial mesmo, do encontro, com o som preparado, porque essa você não vai entender muito o que fala, só para você fazer uma ideia. Amém? Assentai, irmãos. E o irmão Billy Paul estava, como vocês viram, ele está com a cabeça branca, né? E ele estava falando do irmão Branham orando pelo homem cego na Índia, em nome de Jesus Cristo, quando os ministros de outras religiões estavam lá, de muitas religiões, e ele desafiava eles para dar a visão para aquele homem, e ninguém falou nada. Então ele orou para o homem em nome do Senhor Jesus, e o homem recobrou a sua vista. Era um homem cego de adorar o sol, ficar olhando para o sol.
Glória a Deus. Eu creio, as fitas já estão encomendadas, né? Assim que elas chegarem, vai estar melhor. Vamos ficar de pé para nós lermos a Bíblia, irmãos. Eu tenho levado essa fita de vídeo aí na fazenda, levei em Monte Carmelo, para os irmãos terem uma ideia do que foi a reunião, né? Não mostrou o ambiente lá muito grande, muita gente. Vamos abrir as Bíblias em São Lucas, capítulo 21. São Lucas, capítulo 21. Os irmãos diáconos procuram localizar esses ventiladores no meio, porque não necessita de demais, né? No meio ali, se dobra, ele zoa demais e dá ar demais nas pessoas, não precisa. Sempre o que for ligar eles, lembra, esse ventilador precisa ficar no meio aí, equilibrado, né? Versículo 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e as prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. Agora vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Oremos. Senhor Jesus, grande e bondoso Pai, nós temos constatado que estamos vivendo nos últimos dias, como São Paulo chamou de tempos trabalhosos,
Meu Deus, e nós sabemos que somente com a direção do Senhor, com a força do Senhor nesta hora, que o crente chegará do outro lado. Mas a igreja do Senhor estará no arrebatamento, firme além, Senhor, porque ela recebe do Senhor o Espírito Santo. Meu Deus, nessa noite nos ajude a batalhar mais uma vez, porque precisamos, meu Deus, lutar enquanto estamos nesta vida. Não viemos aqui para estar folgados. Aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso descanso. Temos que levantar e andar. Como Abraão andou e buscou a cidade que ele almejava encontrar, que ele sabia que existia, cujo artífice e construtor era Deus. Ele caminhou toda a sua jornada, terminou a carreira crendo, Senhor, e assim precisamos ser nós, filhos de Abraão nesta última era. Ó Senhor, expande a revelação no coração do seu povo, do que é ser um cristão, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos nessa noite, para a tua honra, Senhor, que o Senhor seja honrado com este culto, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Hoje me veio uma inspiração de tomar a mensagem do profeta, deixando escapar a pressão. Talvez incluiremos um pouco do testemunho do irmão Billy Paul também. E seria como um conselho para a igreja, se você puder ler na sua casa esta mensagem, deixando escapar a pressão. Eu creio que o espírito da palavra com que foi pregada, ela passa para nós e nos ajuda. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui na leitura de São Lucas, Jesus falou assim: mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós. Antes de todas essas coisas, quer dizer, antes de haver terremotos, fomes, pestilências, haverá também coisas espantosas. Antes de haver essas coisas espantosas e grandes sinais no céu, antes de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga. Isso aqui já aconteceu, esse antes. Lançar mão foi durante as eras, sofreu muito a igreja, e esse versículo já cumpriu. Agora nós estamos no tempo das coisas espantosas. Quer dizer, o versículo posterior já cumpriu anteriormente. Nós estamos no versículo anterior, né? E haverá fomes, pestes, terremotos, haverá também coisas espantosas, sinais no céu. Nós estamos agora nessa hora. O lançar mão já lançou mão deles, lá na era de Esmirna, e já prendeu, já matou. Jesus falou: antes dessas coisas lançarão mão de vós. Agora, São Paulo estava falando para Timóteo. O título é Extrema Corrupção nos Últimos Tempos. Extrema corrupção.
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, essa expressão de São Paulo nos adverte muito. Parece que ele queria dizer assim: fica apreendido isto, né? Essa expressão, sabe, porém, isto. Quer dizer, você fique sabendo disto, fique inteirado disto, não esqueça disto. Às vezes uma expressão, ela nos diz, ela alonga o pensamento, né? Ela expande a área que abrange aquele assunto. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens assim. Quantas qualidades ele falou, não é? Então, irmãos, diante das Escrituras, diante das mensagens do profeta, como podemos nós estarmos ainda como que ignorantes? Ou quer dizer, não entendendo, não conhecendo o instante que nós estamos vivendo? E como poderíamos nós não contar com lutas? Não é verdade? Como poderíamos nós estranhar provações? Não sei se foi São Pedro que falou: não estranheis a ardente prova, né? No vosso meio é como um fogo. Diante de tantas recomendações, diante de expressões dizendo, sabe, porém, isso. Como poderíamos nós ficarmos ainda, né, perplexos? Diante de um dito de Jesus, haverá tempos trabalhosos. Diante de um dito de Jesus, haverá coisas espantosas. Como poderíamos ser apanhados de surpresa? E ficar movidos, quem sabe perder o equilíbrio, perder o ânimo, perder o entusiasmo, quando nós temos tanto aviso para essa hora. Como poderia ser isso? Aleluias. Eu acho que nós estamos vivendo em um tempo que nós estamos chegando para uma hora de cumprir na nossa vida aquilo que o profeta expressou. Batismo do Espírito Santo também significa regozijo na tribulação. Também significa regozijo na tribulação. Poder regozijar-se de estar enfrentando tempos angustiosos, situações difíceis, mas com gozo na alma, com alegria, dizendo, é o cumprimento da palavra do Senhor, está perto, posso ficar firme, é sinal para mim. E o profeta diz, o batismo do Espírito Santo traz isto também. Regozijo na tribulação. Glória a Deus. E nós estamos vendo isso, São Paulo dizendo, né? Me passou aqui, 2 Timóteo, o quê? Mudei meu papel. 2 Timóteo 3. Porque haverá homens amantes de si mesmo,
E esse cuidado de si próprio, somente de si próprio, né, acarreta uma tristeza no mundo, que a Bíblia nos manda zelar do que é dos outros, viver para os outros, e foi o que Jesus fez, viveu para os outros, né? Mas essa preocupação em cuidar de si mesmo, só de si mesmo, traz uma tristeza no mundo, traz uma avareza, uma coisa horrorosa, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Desobedientes a pais e mães, está falando de filhos. Hoje, filhos só vão dar gosto para os pais se eles estiverem na palavra. Se não estiverem na palavra mesmo, imbuídos na palavra, não é estar na igreja, não. Estarem na palavra. Se não estiverem imbuídos na palavra mesmo, esses pais não há de que às vezes ficar chorando tanto. Às vezes o pastor usa até uma expressão dura, às vezes no escritório, e diz para algum pai, para alguma mãe que vive morrendo por causa dos filhos, que não querem a palavra, pelo menos não aceitou ainda. E aquele choro, e sempre aquele clamor, e adoecendo, o pastor vira para eles e diz assim: o que é que você espera que eles recebam? Se eles veem seu exemplo dentro de casa, você já falou tanto, é crente há tantos anos, e eles não querem a palavra. E você fica chorando, morrendo mãe, morrendo pai, e o pastor fala duro desse jeito para a pessoa. E a pessoa fica chorando também, e vai com o pastor, fala: o que é que você espera que eles recebam nessa hora? Quando não querem a palavra, querem o mundo. Está certo? Ore por eles, chore por eles, mas não precisa morrer por eles, porque eles não querem. Desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Você vê filhos fazer coisas com mães que Deus me livre. É falta de afeto natural. Perdeu o afeto natural, é cumprimento da Bíblia. Sem afeto natural, irreconciliáveis. Tem um tipo de gente nesta era que não adianta ir atrás dele e pelejar com ele. Ele é irreconciliável. Ele não perdoa, ele não humilha, ele não abaixa, ele não recebe. Ele é sempre cabeça dura, ele é do jeito dele, ele é irreconciliável. Caluniadores, incontinentes, cruéis. Você pensa, como uma pessoa pode ter coragem de fazer uma coisa dessa? A Bíblia está dizendo que haverá pessoas cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados. Obstinado é que vai fazer aquilo mesmo, vai fazer mesmo, é obstinação. Está determinado na vida dele, não tem ninguém que cerca. Isso chama obstinação. Obstinado, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. E religiosos de dentro de igreja,
Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, né? E você vê o quanto que isso está acontecendo aí. Mulher no sentido natural mesmo, e mulher no sentido espiritual também, né? Levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, porque essa concupiscência tem alastrado no mundo. Tem alastrado no mundo. E se ouve as notícias por aí, ele estava com mulher tal, em tal lugar, ia saindo e morreu ali, e que Deus me livre, como que pode uma coisa dessa? Isso está acontecendo, e acontecendo dentro das igrejas, é o que Paulo está falando, tendo aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Ia saindo, Deus me perdoa, isso fica na fita, é ruim falar isso. Ia saindo do motel tal, o carro pegou e morreu, e disse que era pastor de igreja. Nós estamos para essas alturas, é cumprimento da palavra. E essas mulheres nécias significam igrejas também, carregadas de pecado e levadas de várias concupiscências. Essas concupiscências estão espalhando demais, tem que se ter cuidado e dizer: meu Deus, me guarda. Que aprendem sempre, olha, mulheres carregadas de pecado, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. É a Bíblia que está dizendo, né? Glória a Deus. O irmão Brana aqui na mensagem, deixando escapar a pressão. Mas então eu pensei, com um homem assim, para entrar atrás de seu púlpito, ainda um homem jovem, o que eu poderia dizer que ajudasse sua congregação? O irmão Brana se preocupou, porque este é o motivo que ele quis que eu subisse. Ele é um pastor, o irmão Brana estava na igreja do irmão Rudel, um filho no evangelho, tinha aceitado a mensagem, né? Ele é um pastor, e ele está vigiando a sua ovelha, e ele poderia pensar que talvez agora, como que para mudar um pouco, deve haver algo para ajudar seu povo, e ele está interessado em você, ele está interessado em seu bem-estar. Dia e noite, ele irá a qualquer tempo, a qualquer lugar, ajudar a fazer qualquer coisa que ele possa. Bem, este é um real servo de Deus. E como ele disse, ele me importunou e me aborreceu e me importunou, ou algo, ele não faz isto. Isto me faz amá-lo muito mais, quando ele continua pedindo, pois que eu gosto disso, pois ele tem confiança. E o irmão importunou o irmão Brana: vai lá, irmão Brana, vem cá, irmão Brana, vem cá, irmão Brana. E o irmão Brana dizia: eu gosto disto, né? Para ir ele tem confiança de pedir, pois ele tem confiança. Isto mostra, ele não me traria diante de suas ovelhas se eu pensasse em feri-las. Não, nenhum pastor faria isto, porque ele pensaria que eu faria o que estivesse correto. E isto é um grande privilégio que ele me dá quando ele me pede para vir. Irmãos, eu estava pensando outro dia, eu gostaria de falar isso com a igreja.
para transmitir para a igreja o desejo pastoral, porque o irmão Branham disse aqui, ó, ele é um pastor e ele está vigiando a sua ovelha. Ele quer o bem para vocês. O irmão Branham falou isso, né? E ele disse, ele tem me convidado, e eu gostaria, né? E ele não me traria diante de suas ovelhas se eu pensasse em feri-las. Não, nenhum pastor faria isso, porque ele pensaria que eu faria que estivesse correto. Isto é um grande privilégio, quando ele me pede para vir. E o irmão Branham falou, então eu vou. Eu estava pensando outro dia, estava viajando e pensando, bom, tem um lado que eu estou assim, estive pensando, o que é que eu poderia fazer de melhor, né? Como pastor, o que é que eu estou fazendo de melhor? Contando que eu tenho tido tantos convites para ir estar com os irmãos. Não quero que isso soe como um galanteio, mas é porque eu parei e eu fiquei assim, por que que eu estou aqui nessa batalha com minha família, meus filhos, e tentando equilibrar irmãos, né? Pessoas na cidade, e por que que eu estou aqui segunda, terça, sexta, domingo de manhã, domingo à noite, né? Tem uma família ali, eu corro lá, vou fazer o que eu posso. E eu pensei, eu tenho tido tantos convites, como o irmão de Brasília, o pastor Cassiano, lá, Lorivan Cassiano, já parou de me chamar. Sou até ruim, né? A pessoa fica até assim, né? Mas eu gosto de ir quando meu coração abre e fala assim, vai, e aí eu vou, né? O pastor João também, depois que eu estive lá, ele me pediu, pastor, eu quero que você volte lá. Foi muito bom, quem esteve lá soube, né? Não é um galanteio, eu quero contar para vocês. Quero que você volte lá. Eu não voltei, e ele já levou outros lá. Quando você ouve a notícia, outro está lá, você pensa, ele me chamou, né? Eu não fui. Depois que eu dei uma palestra em dezembro em Goiânia, no Encontro da Palavra, vocês não ouviram essa palestra aqui, tem muita coisa do encontro, vocês não ouviram. Tem umas 2 palavras aqui, né, irmão Valser? Umas fitas de vídeo que não foi ouvida aqui, né? Depois que eu dei uma palestra lá, eu recebi vários convites. Eu recebi um convite para Belo Horizonte. O pastor falou, vai lá, irmão, quero que você vá lá. O irmão em Presidente Prudente falou, irmão, eu preciso que você vá lá, em Presidente Prudente. Eu pensei, bom, tem tido tantos convites, não tenho ido atender a nenhum, né? Estou aqui pelejando com famílias, com o irmão, com minha própria família, com a igreja, mas eu creio muito e, assim, se Deus me falar, vai, eu vou. Mas gosto muito de estar fazendo aquilo que o pastor Joaquim falou, engrossando o tronco. Porque eu sei o que é ir estar lá fora e a igreja aqui sozinha num culto de domingo à noite. Eu sei o que é. Sei como é que fica. Você está alimentando ali um povo e o seu povo aqui esperando por você, né? E se Deus abençoar, se Deus abençoa, daquela viagem nasce outra, daquela outra nasce outra, e daqui a pouco aquele homem sobra muito pouco para o seu povo. E ele precisa alicerçar a sua própria casa. Precisa disso. Cuidar daquilo que é seu. O homem precisa cuidar daquilo que é seu. Outras coisas é se Deus disser faz, ele faz.
Gostaria de expressar isso para a igreja se ver, não é? Ver, ela tem uma visão de ângulo das coisas. Isso faz parte. Então o irmão Branham estava lá na igreja do rapaz que insistiu com ele. Isso é um grande privilégio que ele me dá, quando ele me pede para vir. E eu gosto de seus objetivos, que perseveram até que aconteçam. Objetivos que perseveram até que aconteçam. Vamos ver se ficamos aqui prestando atenção, né? Este é um homem de fé e eu gosto disso. Assim então eu pensei, o que poderia eu falar a esta congregação? Eu pensei, bem, eles provavelmente estão treinados em tudo, sem dúvida, mas existe uma pressão sobre o povo hoje. O irmão Branham escolheu uma coisa que é geral. Ele falou, esse povo sabe disso, sabe daquilo, de que eu ia falar na igreja do irmão? Né? Eles são ensinados, tem o pastor para ensinar. Eu vou falar de uma coisa geral, uma pressão que existe sobre o povo. Paulo disse, tempos trabalhosos. Jesus diz, coisas espantosas. O que deveria, irmãos, fazer isto? O que deveria fazer isto em nós? Deve nos conscientizar e nos firmar para nós enfrentar a nossa cruz. Enfrentar a nossa lida diária. Você carregar a sua cruz com alegria. Entender a situação. Até entender, não é só eu, não sei qual dos apóstolos tem essas aflições que se cumprem no meio do povo de Deus, na face de toda a terra. Há uma pressão, né? Porque quem não está conscientizado disso, começa a não suportar essa pressão no lar, não suportar essa pressão no casamento, não suportar essa pressão com filhos, acha que está demais ou pensa que os outros não sofrem ela, começa a não suportar essa pressão na igreja, no caminho da fé, começa a não suportar essa pressão no trabalho, porque não está conscientizado dela, não está alertado que é hora para ela. Isso gera em nós paciência, gera em nós constituição para suportar, para aguentar a pressão da mente. Muitas pessoas vencem o esgotamento, uma estafa, só com sua boa maneira e atitudes que ela toma, e posicionamento, e ela se levanta, e ela rompe aquele mal, aquele espírito, aquela depressão, só com suas atitudes, sua maneira de enfrentar a vida, dizer, isto é assim mesmo, é hora para isso, está desse jeito, eu me levanto, eu vou pela fé em Deus. Mas aqueles que se entregam, se rendem, prostram, caem, abandonam, destroem. Às vezes por falta de estar conscientizado que é hora disto. É hora disto no casamento, no emprego, na família com os filhos, é hora disso na igreja, é hora disso na mente. E não temos que estar desejando uma coisa tão boa nós estamos esperando por ela, a vida eterna. E enquanto estiver aqui, os parafusos vão apertar cada vez mais, porque Jesus quer que a sua igreja vá embora. Tem uma coisa, Ele te dá força na tribulação.
mas que vai apertar, vai. Então o irmão Branham ele escolheu a pressão sobre o povo hoje, mas existe uma pressão sobre o povo hoje, e essa pressão não tem limite. O irmão Branham disse: essa pressão não tem limite. Uma coisa sem limite é que pode ir até dizer, mas não é possível. Ela não tem limite, ou quaisquer linhas denominacionais. Ela não tem linha de idade, não. Ela não tem nenhum respeito de pessoas, não. Não tem uma pessoa ali mais educada e que ela chega e respeita ela, não. Ela apanha qualquer um nessa pressão. Ela apanha qualquer um. Ela não tem respeito, ela não tem respeito de pessoas, ela está sobre o jovem e o idoso, o bom e mau. Ela está. E é constatado hoje que a criança no ventre está estafada, estressada. Chama estafa, estresse, esgotamento, depressão, tudo isso é a mesma. É só um prosseguimento, né? Está constatado hoje que a criancinha já nasce estressada, está estressada no ventre da mãe, né? Por causa dos desequilíbrios dentro de casa. Ela nasce com a mãozinha fechada, enroladinha, assim, suando o bigodinho, suando os pezinhos, né? Ela está sobre o jovem, o idoso, o bom e mal, está sobre todos, pressão. Nós estamos vivendo numa era neurótica, tensão nervosa, neurótica, os nervos estragados. Todos estão correndo aqui, indo ali, indo a parte alguma. Isto é simplesmente para este tipo de era. E eu sei que esta igreja seria contaminada com isto, como toda parte está contaminada com isto. Aí você pensa que não, você pensa que é só você pensa que é só a sua casa? Você pensa que é só seu casamento? Você pensa que é só no seu trabalho? O irmão Branham falou assim: toda parte está contaminada com isto. A natureza está gemendo, clamando. Aí se dá aquilo que o estressado sofre: aqui não está bom, está ruim, eu vou a tal lugar, estou com vontade de ir para tal lugar. Eu me lembro da irmã Floripa de novo, a falar para a irmã Neuza: Neuza, leva eu para a rua, né? Eu vou para tal lugar, eu acho que lá naquele lugar está bom. Chega lá: não, está ruim, aqui não, eu vou para tal lugar. E aí fica assim, fica pessoas carregando outras, e quem não sabe disso fica atrás daquela pessoa, e acode aqui, e acode, tem que dizer: não, ruim está dentro de você, o problema está dentro de você. Esta pressão, e começa a carregar pessoas para aqui, para ali, me acode, e vamos aqui, vamos ali, e vamos aqui, vamos ali. Você vê? Nós estamos vivendo nesta era neurótica. Isso é simplesmente para esse tipo de era, e eu sei que esta igreja seria contaminada com isso, como toda parte está contaminada com isto. O tabernáculo está contaminado com isto. Olha o que o irmão Branham está falando: o tabernáculo está contaminado com isto. Será o tabernáculo, Branham?
Tem pessoas que podem até ter uma ideia, e é muito próprio elas ter essa ideia, e às vezes elas até nem erram muito. Ela diz assim, e eu acho que lá em Goiânia uma benção, uma beleza, lá é uma benção mesmo, mas chega lá para você ver se você não vai sofrer a pressão lá. Vai! Né? Alguns até dizem, não, nossa igreja não, ó, porque nosso pastor está com nada. Nossa igreja está com nada em Uberlândia, bom aqui em Goiânia, viu, irmão? Vai, come sal lá com a igreja de Goiânia 3 meses, que você vai sofrer a pressão de lá. Lá é uma bênção, na verdade. Você vai ver se lá tem ou se não tem pressão lá. Como é que é, irmão? É, semente de laranja, né, irmão? É uma bênção, o tabernáculo do irmão Branco é uma bênção. Mas o irmão Branco falou assim, o tabernáculo está contaminado com essa pressão. Aí ele deduziu, se lá na minha igreja está contaminada com essa pressão, aonde que ela não está? Ela está em todo lugar. Ela está... O tabernáculo está contaminado com isto, todos os lugares, o mundo inteiro. Oh, irmãos, que coisa! O mundo inteiro é o pecado em cima da terra. É o pecado em cima da terra. Está vendo alguma fita e vendo os meninos lá no gelo, na Groenlândia, né? Lá no gelo, e chutando bola, e falando o nome dos jogadores, e dos ídolos do jogo, e isso contamina a terra, traz a pressão sobre a terra, o pecado, as coisas. E não tem para onde correr, como o irmão diz, só haverá um lugar, é espirrar para cima. É suportar, 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 esperar em Deus até que aconteça o rapto. O mundo inteiro é um dia de pressão. É um dia de pressão. Apressam, 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 apressam e esperam. Dirigem a 90 milhas por hora e então chegam em casa para jantar e esperam 2 horas até que fique pronto. É assim, corre, corre, corre. E agora nós, no nosso país, com essa lei, você não queira ser apanhado, né? Porque se falar, Brasil, isso daqui a pouco é nada, fica tudo do mesmo jeito. Só que a lei está aí. Eles não vão ficar atrás correndo não, mas se você for apanhado, eles te enquadram na lei. Então não descuida não. Não pensa que eles não estão nem incomodando com esse negócio de 110 e vai a 120, mas te pegou, vem cá. A lei está aqui feita, te enquadro. Não descuida não. Trate de pôr as coisas em ordem, quem tem, até mesmo as bicicletas, né? Eles não está andando mais de qualquer maneira de bicicleta, de 2 e de assim, assim, vocês sabem como tem que ser. Trate, a lei está feita. Eles não vão ficar correndo, ninguém está importando com nada disso não. Mas deixa pegar um ali com a cara amassada e sem carteira para você ver se ele não responde. Vai responder bonitinho. Nós estamos vivendo numa hora, irmãos, que se não precisa de eu ir no centro da cidade, ou eu posso deixar para amanhã, eu deixo para amanhã. Quando chega amanhã, posso jogar para depois da manhã, para resolver isso junto com aquela outra coisa, eu pego o telefone e falo no telefone, resolvo e não vou lá. Fico quieto na minha casa. As mulheres sofrem depressão e pressão de ficar quieta em casa. Não está tendo lugar melhor do que nas nossas casas, não. Fechado no seu lugarzinho, não. E fora está cheio de diabo.
É só você sair, você corre perigo de morrer em cima da calçada. E por quê? E tem lugar melhor? É falta de nós nos conscientizarmos. É falta de enfrentar essa pressão com conscientização. As coisas estão assim mesmo. O casamento está desse jeito. Filhos está desse jeito. Emprego está desse jeito. Deus, as coisas estão desse jeito. E você retoma força em você para combater aquela coisa, aquela pressão que desce lá no espírito. Essa pressão é no espírito das pessoas angustiado. Ela está afetada, o seu afeto está afetado, seu raciocínio, o sentido do espírito está afetado. Precisa conscientizar-se com a palavra de Deus, apaziguar seu ser interior. Fui levar alguém no hospital agora à tarde, os médicos estavam lá, não podiam atender, e aquele corre, saíram com o homem lá, todo queimado assim de lado e rosto, certo que estava em riba dele. E luta, né, irmão Antônio? Choque, parada cardíaca, infarto. Homem novo, porque nós deixamos coisinhas nos pegar, coisinhas ficar nos matando, como quem que nós não sabemos que estamos numa hora difícil, como quem que não sabemos que estamos numa hora de tentação, hora de corrupção geral nos últimos dias. Por que você cede para a tentação tão fácil? Precisamos lembrar da escritura de São Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista à enfermidade, briga com ela, trava a batalha mental com ela. Ele chega a dizer que existe uma força mental. Para nós é diferente, é força de Deus em nós. Precisa aprender isto, combater com esses males que vai aninhando as pessoas, deprimindo as pessoas, né? Não é hora de ser manhoso mais, é hora de estar com a cara fechada e sério. Enfrenta a sua situação. Não é hora de estar manhoso, mas porque todo mundo está com sua batalha. Pega a sua cruz e segue Jesus e fica sério mesmo, de cara fechada. Entenda, reconheça: eu não estou numa brincadeira, eu não estou brincando de igreja, eu não estou brincando de ser crente. A situação está séria. Enfrenta isto, né? Enfrenta isto. Agora, uma mocinha que entra ainda num namoro com um rapaz que está na igreja, que vem na igreja, não sabe se ele... Me perdoa, moça, você não vai sair daqui com complexo, né? Você não sabe se ele vai ser um crente ainda, se ele quer ser batizado, o que ele está beirando, o que ele quer. Você sai por aí e fica encontrando com ele, até escondido. O que você quer? O que você quer? Você quer se estragar? Depois de sermos um povo tão ensinados, nós estamos brincando. Mulheres, depois de ouvir a palavra de Deus e ouvir, elas acham que não é sério e acabam caindo aí no mundo, fazendo palhaçada nas suas casas, destruindo seus lares.
depois de ouvir a palavra cortando. Mas muitas vezes nós pensamos que estamos brincando de igreja. O profeta falou isso. Da mesma sorte, homens. Mas você pode estar certo. Existe uma pressão nesse tempo. Ou você encara ela e vence ela, ou ela te mata. Aqueles que querem assumir um casamento, saiba, você está pegando uma carga pesada para este dia. Saibam. Paulo disse: Timóteo, sabe porém isto. Apressam, chegam em casa para jantar e esperam 2 horas até que fique pronto. Isto é certo. Esta é a hora. Esta é a hora. Hora que, se você não estiver conscientizado disso, você se vende na frente da fantasia da televisão. O mundo hoje está criando uma fantasia para as pessoas, para tirá-las da realidade. Só que elas vivem de fantasia. De noite e amanhã elas enfrentam a realidade, lembrando da fantasia de ontem à noite que ela viu na televisão. Amanhã ela encara a vida difícil para ganhar o pão, para ficar no emprego. A grande labuta para manter um lar, trazendo sustento. A grande luta para ser uma esposa nessa hora, um homem nervoso, atrapalhado, esquisito, doido, agitado por causa da falta de trabalho, aflição, tentação nas ruas. Uma esposa, para viver como uma esposa nessa hora, ela precisa estar conscientizada. É a hora da briga. Meu Deus, me ajuda. Esperam, esta é a hora. E naquela correria e rapidez, isto coloca você numa tensão nervosa. E você fica numa tensão nervosa. Irmãos, e não adianta. Quando você vê que alguém está numa tensão nervosa, procura ajudar ele, dá um copo de água para ele, bate no ombro dele. Você que está do lado, a pregação pode divertir. Entenda, admita, reconheça, passe a saber. Mas você que está do lado, a pessoa que está com tensão nervosa, você tem que dar um tapinha nela. Calma, e mesmo assim ela ainda pode te dar um pontapé ainda. Calma, não adianta você falar para ela, conserta isso e aquilo, não adianta, piora. A esposa diz alguma coisa um pouquinho contrário, você quer soltar-se, mau humor, explode com ela. Já chega para explodir da rua, né? E explode, e aquela briga que não tem para onde, né? O marido diz alguma coisa, você bate seu pé, e aí o marido diz alguma coisa, você bate seu pé e lhe diz para ir para a sala. A mulher fala, nós falamos, a mulher fala, o marido fala 2 palavras, ela fala 3, 4.
E a briga se levanta e muitos deles estão separando com 3 meses de casado, 1 ano, 2 anos. Quando diz não existe as bodas de ouro, 50 anos de casamento. O que é isso, hein? Vê? Bem, agora marido, eu não quero nenhuma palavra com você, vá para fora. Esposa, oh, eu estou tão nervoso. Vê? Por quê? O que há? O que há? O profeta falou, o que há? Vem, tudo isto junto, esta tensão aumentando, e aumentando, vai a tal ponto que as pessoas não aguentam mais. Então esta tensão aumentando, então os resultados disto, estão fazendo alguma coisa errada e agindo fora de lugar. Na maioria das vezes, as coisas estão fora do lugar. Feche essa porta para mim que está ventando nas minhas costas, irmão. Como a camisa molhou, já acaba a voz, né? Qual é os resultados disto? Essa tensão aumentando. Qual é o resultado? Aumentando dentro da sua mente, do seu coração, e essa pressão que vai te matar, e essa coisa, e isso aumentando. O resultado disto, estão fazendo alguma coisa errada e agindo fora de lugar. Porque quando nós acertarmos a nossa posição diante do nosso Deus, nós teremos regozijo na tribulação, muita tribulação, mas dizendo graças a Deus, eu atravesso, eu dou conta, eu enfrento, Deus me ajuda. Regozijo na tribulação, mas quando está agindo fora de lugar, pressão aumentando, tensão aumentando, vai me matar. E é o profeta dizendo, estão fazendo alguma coisa errada e agindo fora de lugar. E isto é certo. Agora, isto fará o pobre agir daquela maneira, isto fará com que a classe média haja daquela maneira, isso fará com que o rico haja daquela maneira. Muitos pensam, se eu fosse rico eu não sofria isso. Os ricos são os piores hoje para sofrer, meu irmão. Às vezes você diz que a gente é pobre, que o fulano é rico, você não imagina que rico está sofrendo. Me perdoem dizer isso, é tanta coisa de cima dele, e tanto requerimento, e tanto domínio em cima dele, porque você paga, e porque você paga o imposto, e porque você assume isso, porque você assume aquilo, e até o ladrão está atrás dele, que você é rico, que eu te sequestro, que eu ganho dinheiro, e quando não é a inflação, é a competitividade do mercado arrochando ele, e meu Deus, como é que eu faço para sustentar isso que eu tenho, que senão acaba, que senão baixa. O rico está numa situação muito pior. Você que tem seu saláriozinho, seu trabalhozinho, que chega em casa e não tem mais nada, dizendo isso está lá para olhar, e como é que está aquilo, e se o ladrão entrar lá, você que não tem essas coisas, você está no céu. As mulheres que não têm os maridos delas correndo para baixo, para cima, e acode aqui, acode ali, acode aquela firme, aquele negócio, e o outro, mas ele sai cedo com a enxadinha dele nas costas e volta de tarde, e está em casa e dorme em casa. Você está no céu. Mas muitas vezes o diabo tapa os nossos olhos e nós começamos a não ver as coisas.
tapa os olhos dos filhos, que tem escola, tem cama, tem comida, tem tudo, e eles começam a exigir, a murmurar, e a falar, e a bater o pé. Oh, Senhor Deus, nós poderíamos zelar, né? Zelar das nossas comidas, estribuchar, dar uma andadinha, fazer um exercício, garra no cabo da pá, faz alguma coisa, joga um suor para fora, não fica só sentado comendo, não. Os hospitais estão cheios que não cabe mais. É pressão alta, é pressão alta, é pressão alta. Isso é distúrbio mental, é cabeça cheia de coisas erradas. É comer demais, é ficar quieto e não fazer nada, não dá nenhuma andada em volta do quarteirão. Os médicos já não aguentam mais, você chega lá, eles não querem atender ninguém, porque todo mundo nessa situação não se cuida. Outros são manhosos, chega lá com qualquer coisinha, está lá e me atende, que é meu Deus do céu. E é assim também na igreja, eles já não aguentam mais, o mundo está numa pressão que não aguenta mais. Tem que nascer um novo céu e uma nova terra. Pecado tem estragado tudo. O marido diz alguma coisa, você estrila e você acha que tem o pior marido do mundo, quando você não sabe o que é um marido horroroso. Se você sair por aí, se você assentasse no escritório com o pastor, você, em poucas viagens, você diria, Deus me livre, e você voltaria bem. Mas você acha que é horroroso? Você acha que sua mulher é horrorosa? É que nós não conhecemos nada? Esposa, oh, eu estou tão nervoso. Vê? Por quê? O que há? Vê? Vê? Oh, muitas vezes a pressão gerando dentro de nós é os nossos próprios erros, acumulando essa pressão dentro de nós. O caminho é você correr para o pé da cruz. O caminho é você correr para o lugar de socorro, a palavra de Deus, e dizer, me socorra, Jesus, na sua palavra, dá-me força, tira esse mal de mim. Estava em Monte Carmelo lavando as mãos no banheiro do irmão, olhando o espelho e falando, meu Deus, por quanto tempo eu viajei por este mundo aqui tremendo, sentindo mal, parecia que ia morrer, tinha hora que eu achava que eu ia morrer mesmo, e viajando, e indo, e sentindo mal, mas sentindo mal demais. Tinha culto assim que eu falava, não tem condição, meu Deus, como é que pode um homem nesse estado ainda viajar, Jesus do céu? E eu lembrando de ser, hoje eu estou tão melhor, hoje eu estou tão bom, viajo, vou e volto, e o Senhor me atravessou, o Senhor me passou, o Senhor me passou. Eu achava que eu não saía de lá. Quantas vezes eu testei para mim mesmo, eu não saio de lá. Se eu ficar 2 anos, 1 ano nesse combate, já está bom. Eu morro no combate. Eu estava dentro do banheiro, lavando as mãos, olhando a mim mesmo no espelho, falando, oh Jesus, eu estou melhor. Você precisa ter fé, enfrentar essas coisas. Isso fará com que a classe média, todo mundo, entra nisso, desta maneira, com que o muito bom haja daquela maneira. Faz essa.
Tem hora que às vezes você age de uma certa maneira que deixa até um irmão complexado, deixa uma irmã complexada pelo jeito que você agiu. É que você está num estado ruim, difícil, o irmão chega assim para você, você age de um jeito que o irmão sai desapontado. O irmão Branco falou assim: ó, isso fará com que o bom haja daquela maneira. Nós precisamos entender isto. Isto fará com que o bom haja daquela maneira, porque isto é tensão, vapor formando, tem que explodir em algum lugar, vê? Senão você explode a caldeira. Está vendo? Isso tem que achar uma via de escape. Isso precisa achar uma via de escape. E às vezes você tem uma via de escape chorando aos pés de Jesus Cristo. Chore e conte para Ele, secretamente. Agora nós encontramos isto aumenta com o passar dos dias. Você fala com o seu chefe, se você está trabalhando, ó, bem fulano. E se você fala para a criança, vem aqui, mamãe, eu estou, vejam, aí está você. Isto se forma. Oh, que coisa, vê? Você se sente como se fosse a cabeça fosse fugir. Você, minha cabeça está ruim demais, porque, pastor, meu Deus do céu, o pastor falou, oh, irmão, as coisas estão assim mesmo. Vai no doutor, vê se consegue aí alguma coisa. Coragem, enfrenta aqui, irmãos, bebe um remédio. Não para com o remédio. Você sente como se a cabeça fosse fugir, né? Que coisa, vê? Eu sei, eu estou com isso todo dia. Então eu sei o que isto significa. Ela se forma. Pensei nesta outra noite, eu estava num certo hospital, e o nosso pastor, eu penso que ele estava doente, mas ele tinha apenas estafado. Correu, até que simplesmente se esgotou. E alguns deles eles chamaram no escritório lá embaixo e perguntaram se eu faria suas visitas. Bem, eu tinha estado com negócios o dia todo, e ministros de diferentes lugares, e eu disse sim. O irmão Branco, depois de um dia inteiro de resolver as coisas, e ministro de diversos lugares, pastor do tabernáculo, irmão Neville, havia corrido e cansado e se esgotado, e descer lá, o irmão Branco com ministros o dia todo. Irmão Branco, você faz as visitas do irmão Neville? Ele esgotou, o irmão Branco cansado o dia todo, falou, sim, faço. Bem, eu fui fazer as suas visitas, e eu fui a um certo hospital, e eles me deram um nome de mulher e um número onde ela estava, e eu fui a este quarto, e eu fui para a senhora. Isto foi cerca de 15, 20 minutos antes de receber a hora para visitantes. Assim eu fui e disse à senhora que eu era um ministro e gostaria de ver certa mulher. Ela me olhou no rosto e ela estava fazendo algo. Ela voltou-se primeiro e, o que você quer? E eu disse, eu gostaria de saber onde uma certa senhora está nesta ala. Ela disse, eu não sei. Eu disse, bem, me foi dado um número, um certo lugar, e eu achei que eu deveria perguntar primeiro. Disse, bem, se você tem um número, vá vê-lo. Obrigado. Eu desci lá e disse na porta da sala, e eu disse, está aí a senhora chamada fulana? Não. Bem, eu voltei e olhei em meu cartão que era onde dizia. Assim eu fui de volta e a senhora estava lá de pé. Eu disse, aquele número estava errado. Como você disse que era o nome dela? Eu disse, ela não está neste andar. Obrigado, eu disse, eu irei ao andar superior então. Assim eu fui ao próximo quarto e fui para o primeiro. Havia um médico assentado numa escrivaninha e sentado lá coçando sua cabeça. Disse, como vai? Ele simplesmente olhou para cima, olhou para baixo.
Bem, eu pensei, seria melhor que eu deixasse sozinho. Assim eu prossegui a ordem de números um pouco mais, e eu encontrei uma senhora numa escrivania, uma enfermeira. Eu disse, perdoe-me. Disse, o que você quer? E eu disse, há uma mulher aqui por um certo nome? E ela disse, eu não sei. E eu disse, e ela disse... E eu disse, eu supunha ter um número de quarto, 321 ou 221, e eu disse, eu fui para aquele quarto e não havia ninguém lá, e a senhora disse, não existe ninguém aqui embaixo com este nome. Então disse, talvez seja no andar superior. E ela disse, bem, então, por que você não vai ao 321 então? Eu disse, obrigado, e fui ao 321 ou 321, e eu disse, há uma senhora aqui chamada fulana? Não. Havia uma senhora deitada lá, disse, ela estava no outro lado do quarto, no outro outro 31. Disse, obrigado, senhora. Eu caminhei para lá e eu disse, está a senhora fulana de tal aqui? Não, eles a mudaram, ela está no térreo. E aí você fica nessa falta de paciência com tudo que você vai fazer? Nós ficamos nessa falta de paciência com tudo que nós vamos fazer, com coisas que as coisas têm que estar prontinha, bonitinha e tudo. É custoso, meu irmão. Trata de arrumar uma coisinha numa janela ali para você ver. Trata de arrumar uma coisinha num banheiro ali para você ver o que custa. Isso não é só ficar falando, que banheiro sujo, que você é uma mulher desmanzelada. Não é só isso não. Trata de arrumar para você ver. E essa impaciência mais terrível que nós temos, vai fazer qualquer coisa para você saber, vai para você ver quanto que custa o emprego. Pergunta ao irmão Roberto quanto que custa o emprego na Souza Cruz. Levantar às 5 da manhã, trabalhar no domingo. Dia de folga, não, você tem que vir. E ele, chispa. Não. É isso mesmo. Vai saber quanto é que custa. Vai saber quanto é que custa uma igreja nesse nível. Vai saber. Vai saber quanto é que custa um trabalho de Brasil. No nível que Deus deu aqui, vai saber. O que é que custa? O que custa para essa mulher com esses 2, 3 filhos, 4 filhos, tudo chorando, e aquela peleja, aquele bate-cabeça, aquele sofre, e às vezes não tem que lavar roupa, e tem que... Passa a saber. Vai saber o que custa para ele estar lá fora brigando para trazer o pão para dentro de casa. E aí nós, irmãos, nós jogamos água no nosso fogo. Esse fogo que acende dentro de nós e que te põe numa pressão e numa exigência, morrendo. Você joga água no seu fogo. E você se aquieta. E você deita na sua cama e diz, graças a Deus. Eu costumo dizer isso, afunda a cabeça no travesseiro e diz, glória a Deus, vou dormir. E dorme mesmo. Dorme mesmo. No máximo, quando a coisa está para explodir, você toma uns 2 diazepam, metade, um dia sim, um dia depois, e no terceiro dia fala, não, agora já durmo. Glória a Deus, dorme mesmo. Você junta uma coisa com a outra, junta a experiência com né? Junta o agradável com o útil. Faz tudo isso, faz o que tem que fazer e descansa também misturado. E vamos enfrentando essa vida, que não é hora de ficar por aí chorando e clamando e falando. E ele desceu lá novamente. Sou obrigado, senhora. Está a senhora fulano de tal aqui? Não. Eles a mudaram. Ela está no térreo.
eu pensei, eu voltei para o térreo novamente. Eu e ela, eles me deram o número do quarto. E fui para o térreo. Eu olhei tudo, eu estava com receio de ir àquela escrivaninha outra vez. Então eu olhei tudo em cima e embaixo, tentando encontrar aquele número de quarto. E eu olhei, não podia encontrá-lo. Eles tinham pequenas alas e coisas cortadas neste hospital. Então aqui vem este doutor andando com seu estereoscópio em sua mão e bolsa, e eu nunca vi um homem que tivesse 4 pés de altura, aproximadamente 1,22 m. Lá vem andando ele, né? Irmão Brana, ele era um pequeno americano, né? Médio, né? Vocês viram o irmão Billy Paul? Pequenininho, né? E 4 pés de largura, porém ele simplesmente como que igualava ele estava andando ao longo ali. Eu disse, boa noite, senhor, poderia me dizer onde o quarto número tal e tal está? Ele diz, para cima nesta direção e fora naquela direção. Ah, meu Deus, né? É bom. E eu, obrigado, e eu pensei, eu não cheguei a parte alguma ainda. Depois de um dia de assentar com o ministro, tem uma coisa mais cabeçuda de que ministro? Viu? De assentar com o ministro e um dia inteiro de reunião e numa sova dessa aqui, meu Deus. E eu não cheguei a parte alguma ainda. Eu olhei para trás e havia uma espécie de senhora de aparência amável de pé na escrivaninha novamente. Eu caminhei em sua direção, e eu disse, boa noite. Ela disse, como vai? Eu disse, senhora, eu estou todo confuso, e lhe contei minha história. Eu disse, há uma senhora em algum lugar que ia para a cirurgia de manhã, e ela está quase à morte. Eu sou um ministro, e nosso pastor lá em cima não pode fazer suas visitas, e eles me deram este número. Ela disse, só um momento, irmão Brana, eu verificarei. Ela, bem, eu agradeço ao Senhor. Ela colocou tudo de lado e andou por lá e achou. Ela disse, sim, irmão Brana, ela está no quarto fulano, à sua esquerda, bem ali. Essa mulher vai receber um galardão, viu, irmão? Vai receber um galardão. Fazer isso por um ministro cansado, fadigado, e corre aqui, corre ali, num lugar que ele não entendia as coisas. Vai receber o galardão dela. À sua esquerda, bem ali. Eu disse, muito obrigado. Eu voltei e olhei e eu pensei, é isto, deixando escapar a pressão. Todo mundo, isto está se tornando uma era neurótica. Todos estão alterados, não tem nenhum tempo, e aquilo altera um ponto em que quebram coisas. Puxa! Não é? E o homem falou, e aquilo altera um ponto que começa a quebrar coisa, e começa a discutir, e pá! E, porque minha mulher está quebrando coisa, porque meu marido deu para dar chute em casa, e chega nesse ponto. Será que nós no Brasil estamos imunes disso ou não sabemos disso? Ele já está quebrando coisa, quebrando minhas coisas. E o irmão Brana falando aqui, e aquilo altera um ponto em que quebram coisas. Isso faz com que as pessoas tenham maus sentimentos quando elas os interrompem repentinamente e dizem coisas que você não quer dizer. O sangue sobe na cabeça. Agora todo mundo é culpado disso. Eu sou culpado. Vocês todos são culpados. Nós fazemos coisas sob pressão que nós não faríamos por outro lado. Assim existe um excesso de pressão formada hoje. Eu creio, antes que eu vá mais além, eu devo dizer isso, eu creio que é o inimigo vindo e pressionando.
E as pessoas começam a fazer coisas que elas não querem fazer. Largam casamentos que não queriam largar, choram depois. Eu não queria fazer isso, eu fiz isso para despicar com ele. E meu Deus do céu, aonde que eu entrei? E eu fiz isso para despicar com ela. Nós somos culpados disso e faz coisas que não querem fazer. E o irmão Brandt disse: eu creio que é o inimigo vindo e pressionando. Eu creio que isto é o diabo. E nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima. Aleluia. Aleluia. Se nós somente vigiássemos isto, Jesus está vindo. Oh, que luta, que batalha. Oh, Jesus está vindo. Você pararia assim, alertaria, se controlaria, iria mais um pouco, a hora que começasse a fadigar, vinha, ó, Jesus está quase para vir. Oh, espera aí. A vinda do Senhor está próxima. E a Bíblia diz que nos últimos dias o diabo estaria em volta como um leão que ruge. Está vendo? Explorando os apetites da sua carne, te levando, mocinha. É isso. E se ele puder te pegar sob pressão, precipitando, correndo sobre alguma coisa, você fará decisões que você não faria se você se assentasse e pensasse sobre isso. Cerca de 3 anos atrás eu estava numa viagem de caça e eu tive um guia índio e eu caço realmente apressado. Esta é a coisa, este simplesmente sou eu. Vê você? Um daqueles formadores de pressão. Então eu estava caçando com o índio e eu pulei do cavalo e havia algum alce em cima na montanha e eu comecei andando dando a volta, e o velho índio era cerca de 10 anos mais velho que eu e ele era simplesmente um ofegante vindo atrás de mim. Eu disse: vamos, chefe, vamos. Disse: muito rápido, muito rápido. Eu pensei: bem, eu disse: vamos. Eu comecei e ele disse: muito rápido. Eu diminuí o próximo movimento e ele disse: muito rápido. E eu desci para uma caminhada. Ele disse: muito rápido. Oh, que coisa. Eu disse: chefe, o alce está lá em cima. Ele disse: ele permanece lá, ele nasceu lá. Ele nasceu lá em cima, é o lugar deles. Eu disse: eu acho que está certo. Ele permanece lá, ele nasceu lá. Ele disse: pregador caça muito rápido, espanta toda a caça para longe. Disse: faça como índio, anda uma vez, olha 9 vezes. Oh, meu Deus, pregador, faça como índio, né? Faça como índio, anda uma vez, olha 9 vezes. Moças, dá um passo e olha 9 vezes com quem você vai casar. Viu? Com quem você está namorando, conversando, encontrando. Olha 9 vezes. Bem, eu queria saber que tipo de movimento eu teria que empregar para chegar lá, onde eu estava numa corrida em cima da montanha. Ele diz: caminha uma vez, e então olha 9 vezes. Olhe em volta ao redor de tudo, 9 vezes antes de você dar outro passo. Oh, que coisa! Porém, vê você, ele não tem nenhuma pressa. Eu pensei naquilo, e minha preciosa velha mãe que está na glória esta noite, alguém diz: por que você não usa uma flor branca hoje, significando que sua mãe está morta?
Eu disse: minha mãe não está morta, minha mãe está viva. E então, se eu usasse uma vermelha, e então as pessoas diriam: eu pensei que sua mãe estivesse morta. Assim, para não confundi-los e formar mais pressão, eu simplesmente deixei tudo isto fora. Vê, ela não está morta, ela está adormecida. Glória a Deus, ela está com Cristo. E então a era nervosa, neurótica em que estamos vivendo, e você sabe, em tudo isto os doutores não têm nenhuma resposta. Doutor não tem, ele pode ajudar um pouco, mas depende de você também encarar a situação e conscientizar-se. Eu preciso mudar meu jeito de andar nesse quadro, de olhar, de ver as coisas. Só isso te cura 40% da sua depressão. Aí o doutor vem com remédio e ajuda no resto. Se é se tratando do natural, Deus vem e te ajuda muito mais. Eles não têm resposta, eles não sabem o que fazer. Você diz: doutor, minha cabeça está para explodir, eu não sei o que fazer. Bem, ele diria: eu também estou. Assentado lá, coitadinho, num domingo, atendendo as pessoas, barrigudinho, né? Gordinho também, labutando lá. E meu sogro disse que a doutora saiu do hospital operando o dia inteiro, correu num restaurante, ele estava lá comendo um pouco. Ela chegou e falou: me dá um arroz com caldo de frango aí. E eu conheci ela no hospital. Ai, doutora, mas você aqui? Ela falou: estou comendo um caldo de frango aqui que eu não comi hoje ainda, só cortando gente. É desse jeito, irmão. O mundo está desse jeito. Se você for num hospital, você fala: é melhor caçar jeito de não adoecer, não ficar com bobagem por aí, fazendo extravagância. Cuida da saúde direito, cuida dessa pressão, caminha, come as coisas mais corretamente, faz tudo que você puder para você não depender de hospital. Se você for lá, você vai dizer: é quase que é melhor não adoecer, porque eles não dão conta não dá conta não, irmão. Você vê? Bem, eu também estou. Você diz: doutor, eu estou desse jeito. Ele diz: eu estou também. Bem, não há nada que você possa fazer. Ele lhe passará um tranquilizante, e quando aquilo terminar o efeito, você estará mais nervoso do que estava da primeira vez, como um homem bêbado tomando um drink extra para rebater sua embriaguez. Vê você? Então você não pode fazer isso, não há nenhuma resposta, eles não a têm, porém Deus tem a resposta. Deus tem. Isto é o que queremos falar a respeito. Eles têm a resposta, Deus tem a resposta, Ele é a resposta, Cristo é a resposta para cada problema que nós temos. Aleluias. Mas nós corremos, começamos a largar Jesus Cristo para lá e queremos resolver com a nossa força. Começamos a esquecer de Jesus nos nossos cuidados com Ele, na nossa oração, na leitura da Sua palavra, no nosso tempo com Ele. Começamos a esquecer de Jesus e queremos resolver do nosso jeito. Não funciona. Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, grande Pai celestial, eu creio que nós podemos sair daqui meditando, puxados para trás, corrigidos, sacudidos. Meu Deus, eu creio que o Senhor tem enviado a Sua palavra para combater a nossa humanidade, difícil, custosa de conduzir e que embaraça a nós mesmos. Tem misericórdia de nós, Senhor, mas a palavra do Senhor é boa, através de um profeta, de um mensageiro,
para ajudar aqueles que creem, Senhor, aqueles que podem tomá-la como verdade nessa hora, são ajudados por ela, porque Satanás não encara esta palavra, ele não pode, ele sabe que ela é poderosa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, converte os nossos corações para tomarmos a sua palavra. Eu te peço nesta hora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa este povo, que sejamos vitoriosos. Satanás está repreendido agora, por um espaço de tempo, ele fica longe, espreitando, desconfiado, de repente vem ele de novo chegando. Mas o Senhor é o nosso socorro, bem presente na angústia. Aleluia, meu Deus, aleluia, Senhor. Guarda cada vida em suas mãos, não deixe que sejamos negligentes, para a tua honra e glória, Senhor. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Abençoai uns aos outros em nome de Jesus Cristo e retornemos. Amanhã tem culto de oração.